Olá, pessoal, estamos de volta com mais um Conectando e, para não perder o costume, Lima, desmistificando a reforma tributária. você vê que nós estamos ainda em reforma tributária, porque tem muita coisa para falar, gente. Bem que então, nós estamos aí avisando que nós vamos ter surpresa para o ano que vem, falando sobre outros temas, né? Falar mais sobre empreendedorismo, embora a reforma tributária tem tudo a ver com empreendedorismo. Com certeza. Mas falar um pouco sobre tecnologia, gestão, mas agora, gente, é importante a gente trazer bastante conteúdo sobre reforma tributária. Lima, vamos agradecer todo mundo primeiro, porque agora a nossa missão é sempre agradecer. Vai lá. Bom, pessoal, agradecendo a força que vocês estão dando para a gente, o apoio, a participação nos nossos programas, acompanhando nas redes sociais, deixando o seu like aí, é muito importante. Então, a audiência que a gente está tendo está sendo muito legal. As pessoas até estão procurando a gente para patrocinar. Isso, bem legal isso aí. Você quer nos patrocinar? Está à disposição. Venha, porque Conectando e Mistificando também paga a conta, gente. É só você. Corra que estão acabando as cotas de patrocínio. Então... Corra. Mas olha, a audiência está muito boa. Obrigado aí pelo apoio que vocês estão nos dando. Muito bom. Mas, Lima, vamos trabalhar, que senão ninguém assiste a gente. Vamos falar um pouco, Lima, sobre o mundo, né? Nós estamos falando sobre o IVA. Nós vamos fazer um benchmark agora entre o Brasil e os países do mundo. É importante que você que está nos assistindo entenda que nós falamos reforma tributária no Brasil. IVA, que é o imposto de valor, né? No caso, o valor agregado, adicionado. Nós temos esse novo conceito. Mas como que isso funciona no mundo? Como que são os países do mundo tratam esse tema? Nós estamos fora, estamos dentro, estamos aí na média, como funciona? Para a gente começar, Lima, eu tenho aqui alguns números. Quando nós analisamos, né, a carga tributária sobre o PIB, né, o Produto Interno Bruto de um país, nós temos os números da OCDE que diz assim, hoje, né, nós temos aqui o Brasil com a média de 32,4% sobre o PIB. A nossa carga tributária hoje é 32,4% sobre o PIB. Os países, né, membros da OCDE, aí nós estamos falando de países do primeiro mundo, eles têm uma carga tributária sobre o PIB maior que a nossa, que é 35%. Só que não vou nem discutir, nem vou entrar no tema, Lima, porque vou comparar um país de primeiro mundo, né, que nem Dinamarca, Noruega e Suécia, eu vou compará-los com o Brasil, porque se for pensar o que é a vida, né, da população, é muito diferente da nossa, em termos de riqueza, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a todos os itens fundamentais, né, à riqueza. Então, assim, nós estamos sendo comparados com países do primeiro mundo quando a gente quer comparar em relação à carga tributária. Mas o IVA em si, que está sendo proposto na reforma tributária, Lima, aqui no Brasil é 26,5%, ok? Só que esse mesmo IVA nesses países que eu acabei de falar de primeiro mundo é 25%. Então, nós estamos com uma proposta, hoje nós temos uma carga tributária maior, mas o IVA tende a ser maior do que o IVA desses países de primeiro mundo que eu acabei de citar, Dinamarca, Noruega e Suécia, que é 25%. E que não dá nem para comparar o que ele entrega para a população com o que o Brasil entrega para a população. Fala um pouco para nós, Irmã, sobre essa engrenagem mundial, onde que está, como que funciona, e também aí os países, traz mais número para nós aí. Depois nós vamos falar também sobre países de mais complexidade, sobre países da América Latina, mas vamos começar por aqui. Bom, primeiro, a implantação do IVA, que você disse no começo, a questão de novidade, para o Brasil é uma novidade? Claro que não. Se a gente lembrar do imposto chamado ICMS, na verdade ele foi constituído estruturalmente como um IVA. E estragaram totalmente ele, né? E aí deturparam, porque deram autonomia para os estados legislarem, etc. E aí cada um puxou a sardinha para o seu lado. E o que aconteceu, vemos o que nós temos hoje. 27 legislações, uma complexidade enorme, mas o ICMS nada mais é do que um IVA, tá? Foi um protótipo. Exato. E o que aconteceu? Com o avanço da tecnologia, a melhoria das questões tecnológicas, enfim, os países, todos praticamente, 140 e tantos países, adotam o IVA moderno,
que é uma alíquota padrão, né? Dentro de uma alíquota padrão, com as exceções, como está sendo construído aqui. Mas aí a gente começa a ver, comparativamente, por exemplo, como é que chegaram nessa alíquota de 26,5%? Como é que o governo sugeriu, propôs essa alíquota de 26,5%? Não apresentaram absolutamente nada até agora que demonstra que essa alíquota de 26,5% é a correta. Por que não 20%? Né? Por que não 40%? Por que chegaram nesse 26,5%? Então, assim, não tem comprovadamente pelo governo nenhuma demonstração por que é 26,5%. Tá certo? Então, isso já é uma questão que várias vezes o governo é questionado, mas não apresentam qualquer justificativa para determinar que a alíquota é de 26,5%. A única coisa que eles colocam é manter a neutralidade, ou seja, não ter aumento de carga tributária. Que é a essência, né? Isso é básico, não né? pode aumentar tributo. Essa é a então, essência. O que parece, na verdade, é que, assim, sendo bastante crítico, parece que é um chute a alíquota, tá? Isso que eu ia perguntar, porque... Não tem qualquer comprovação. O meu medo é que seja um número mais político do que propriamente provavelmente, real. Inclusive, de alguns participantes de audiências públicas lá no Senado, algumas atividades, né, um apresentador lá de uma determinada atividade, disse que os cálculos que foram feitos para essa alíquota, pelo impacto da soma do PIS, COFINS, o IPI, o número que se chega é 20%. Feito por essa pessoa. Uma alíquota de 20%. Então, assim, e comprovado, se você somar a arrecadação do PIS, do COFINS e do IPI, tem um determinado número. Que número é esse? Dá uma alíquota de 20%. Então, veja, essa alíquota está aplicada, mas a gente não sabe em que estrutura e que planilha foi apresentada, nenhuma planilha foi apresentada. Então, e como que fica em relação aos países mais comuns aí para nós? Fala um pouco, porque é muito interessante quando você compara o Brasil com esses países, porque não somos únicos, mas você tem pelo menos uma comparabilidade. Fala um pouco. Acho que assim, um modelo mais parecido com o do Brasil, o que o Brasil está implantando, é o IVA canadense. Na verdade, ele não chama IVA, ele tem um nome, acho que é GST, que é a sigla em inglês, para IVA, né? E aí ele tem uma alíquota padrão, por exemplo, por que é parecido com o Brasil? Porque o Canadá é parecido no aspecto estrutural, é federativo. Ele tem o governo central, federal, e as províncias, como os estados aqui no Brasil. Estado para nós é província. É província lá. E lá tem uma alíquota, só que como a gente tem o IVA dual, o IBS e o CBS, né, a parte federal, e depois estados e municípios, lá também tem o IVA padrão, que é o GST, que é mais ou menos de 5%, e os estados e as províncias, né, no caso as províncias, têm as suas alíquotas próprias. Quer dizer, lá já tem essa média de 25%. Não chega a 25%. Tem 5% da parte federal e a alíquota varia de 9% a 18%. 18%? Somado, né? Então, veja... Cara, eu fiquei sabendo, tá certo isso, que essa proposta do IVA tornaria o segundo maior IVA do mundo? Com esse número de 26,5%, se não mudar ou aumentar... vamos trabalhar com o que tem hoje. Só é menor que o da Hungria, que é 27%. 27% a Hungria, a gente estaria entre os dois. Ainda vão ficar com fama de ser uma das maiores cargas tributárias do mundo ainda. Outro país que foi bastante parecido em questões da estruturação do IVA é a Índia, né? Por quê? Só que aí... Essa é a pergunta que eu ia fazer, porque são países complexos. Complexos. Né? Com o Brasil, né? O Canadá não é tão complexo, é mais simples. Mas o modelo é comparativo, né? Mas a Índia, na complexidade, ela tem um IVA federal também, igual ao do Canadá, e tem um segundo IVA para o resto dos estados, né? Não sei se chama província ou estado, enfim. E tem a exceção, por exemplo, de um determinado estado lá, que eu não lembro, o nome é complicado, que tem uma alíquota especial, tá? Por exemplo, tratado como a Zona Franca de Manaus. Pergunta isso, uma Zona Franca que tem lá também. Não sei se é uma Zona Franca, é uma região mais pobre. É um tratamento diferenciado. Mas é um determinado estado que tem essa alíquota reduzida, né, comparativa com as demais, que tem uma alíquota padrão. E tem as exceções, como vamos ter aqui no Brasil. Então, esses três países
são muito parecidos na parte estrutural do IVA. Agora, comparando em números, aí a gente tem outras questões. Né? Eu estava vendo também a América Latina, alguns percentuais da América Latina, aí você pode falar um pouco também, mas eu estava vendo assim, exemplo, Argentina, 21%. O IVA. Colômbia, espero que eu não tenha... se eu errar aqui, me perdoe, mas acredito que não estou errando. Argentina, 21%, Colômbia, 19%, Chile, 19%, Paraguai, que está como 10%, e América, não é América do Sul, mas é América Latina, que você falou, muito próximo, parecido com o Brasil também, o México, 16%. Eu achei incrível esses percentuais, que ele vai ao encontro que você falou lá atrás, perto dos 20%. Como eles ficaram abaixo dos 20%. É verdade. E vou te dizer uma coisa. Essa alíquota do IVA é relativamente parecida, né? Tudo bem, 26 para 21, 20, 19. Só que em relação ao PIB, no Brasil, você falou? Eu falei o PIB, 32,4%. A carga tributária hoje. Né? Não estou falando lá na frente. Sabe quanto representa o IVA desses países em relação ao PIB? Por exemplo, a Argentina, 1,5%. Meu Deus. O México, que você citou, 1,7%. O Chile, 0,8% do PIB representa o IVA. Ou seja, nós ainda temos uma carga tributária pesada, violenta, e que a gente precisa de ter olhos nesses detalhes. Gente, existe uma máxima que diz que Deus e o diabo moram nos detalhes. Você quer achar algo muito bom, algo muito ruim, procure os detalhes. Nós temos que ter olhos para tudo isso, essa comparabilidade nós estamos fazendo com os países, isso que o Lima falou, de onde nasceu esse percentual, tudo isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento econômico e até, né, no dia a dia nosso, porque somos consumidores. Lima, o tempo estourou, eu adoro quando a gente começa a falar coisas que até eu queria falar mais, mas o povo aí também tem o que fazer. Então, fecha aí para nós. Vamos Pessoal, você vê a comparação, o IVA não é uma novidade, comparando com os países do mundo, dos outros países do mundo, tem muitos países que são similares à questão da aplicação do IVA, mas veja, em relação à carga tributária, o Brasil está saindo atrasado. Acho que o governo está muito preocupado em manter a arrecadação, tá certo? O custo é alto, né? O custo é alto, né? Dando prejuízo às empresas, enfim, mas e não se provou por que chegou nesse número. Né? Até agora não existe qualquer demonstrativo por parte do governo do porquê dessa alíquota tão alta, né? Não tem justificativa. Então, acho que é um alerta que a gente faz. A sociedade, mesmo que passe, aprove, que já está praticamente aprovado, a sociedade tem que ficar atenta e discutir cada vez mais, porque essa alíquota não pode aumentar. Mas também nós temos que lutar para reduzir. Isso aí, Lima. Vamos lá. Manda beijinho aí, Lima. Beijinho para vocês. Um grande abraço. Participem. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube. Instagram. Deixe seu comentário. Joinha. Clique no sininho, deixe seu joinha. Inscreva-se no canal, que é muito importante. Tá certo? E esse programa é feito para vocês. E continue conosco, estamos todas as terças e quintas-feiras aí com um programa novo para você. Continue participando e até mais. Até mais, tamo junto. Abraço. Valeu. Tchau. Nossos agradecimentos a Kion Soluções Inteligentes, com sistemas de contabilidades aí de alto padrão. Nosso patrocinador, e também agradecer a Hort Consultoria, uma empresa especializada em laudos de ativo imobilizado, de depreciação acelerada. É uma empresa especializada em laudos, né, Lima? Muito e vamos bem. Para a Hability também, que tem nos apoiado. Obrigado a todos. Um grande abraço.